5, 4, 3, 2, 1. Estamos iniciando mais um bate-papo Eis-me Aqui. Glória a Deus, muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os queridos e amados irmãos. Glória a Deus, estamos iniciando mais um bate-papo Eis-me Aqui. Glória a Deus. E você, meu amado ouvinte, fazia um bom tempo, né, que nós não estávamos aqui realizando o bate-papo Eis-me Aqui por motivo de saúde, mas graças a Deus estamos de volta aí, mantendo esse bate-papo com os colegas, pastores, amigos, né, para que assim nós possamos crescer espiritualmente, né, conhecendo a história, a trajetória de cada um dos nossos colegas e amigos. Hoje eu estou com meu amigo aqui, o pastor Davi Araújo, da nossa Convenção Batista Nacional e da Ordem dos Ministros Batista no estado de Pernambuco. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu querido e amado pastor Davi Araújo. Graça e paz, prazer estar aqui falando no microfone dessa rádio aos queridos rádio ouvintes, as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida e através de nós para o crescimento da sua obra. Glória a Deus. Nós vamos iniciar aqui conhecendo um pouco da vida do nosso querido pastor. Aqui eu digo que o bate-papo, esse podcast, é para nós conhecermos uns aos outros e assim crescermos, né, com testemunho, né? E eu queria, a minha primeira pergunta, pastor Davi, era: como foi o seu início, o seu chamado com o Senhor Jesus? Desde o berço de ouro, né? Que nós falamos tanto no meio evangélico, que o nascer no berço de ouro é aquele que nasce já numa família evangélica. O senhor é do berço de ouro ou durante a sua juventude que teve um encontro com o Senhor? Não, eu não nasci num lar evangélico. Apesar de que minha mãe conheceu o evangelho muito cedo. Quando eu nasci, ela às vezes ia para a igreja, mas nós somos de uma família católica. E inclusive no bairro onde eu morava existia uma igreja católica e o padre visitava sempre a nossa família, né? Então eu não era de família evangélica, mas quando eu tinha 11 anos foi trabalhar uma senhora na minha casa, né, empregada doméstica, e ela era evangélica da Assembleia de Deus. E aí o que aconteceu? Ela, quando meus pais saíam para trabalhar, ela botava eu e meu irmão, o mais velho, nós ajoelhávamos e todo dia nós orávamos com ela e ela lia a Bíblia pra gente. E eu me lembro que ela falou para mim assim, um versículo que depois de muitos anos foi que eu encontrei esse versículo na Bíblia, que dizia assim: aonde quer que você vá, eu irei com você. Não diga sou uma criança, porque eu estou com você. Eu estou parafraseando, né, aquela passagem toda. E o que mais me chamou a atenção naquele dia, que eu era uma criança. E assim, a Bíblia diz lá nesse texto, diz assim, que o Senhor estava comigo. E aí eu comecei a frequentar a Igreja Batista do Ipsep. Na época pastor Arquimedes, mas eu não havia tido uma convenção ainda. E determinado dia eu fui para a escola dominical por intermédio da minha professora de português, que a minha professora de português era evangélica. Então quando chegava na sala de aula, ela dizia: olha, domingo você vai fazer o quê? Vamos para a igreja. E aí eu fui, conheci essa igreja. E a minha professora da escola dominical, ela disse uma coisa que também marcou meu coração. Sim. Ela disse assim: filho de gato é gatinho, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Verdade. Tem que ter uma conversão genuína.
E aí, os afazeres da vida, eu me afastei da igreja. Não havia tido uma decisão genuína. Aos 16 anos, por conta dessa mesma professora, que ainda era minha professora. Porque naquela época era 5º ano, 6º, 7º, 8º, né? Aquela época. Naquela época, né? Hoje mudou toda a nomenclatura. E aí ela era minha professora de português, depois professora de literatura. E aí ela me chamou para ir para a igreja. Essa igreja que eu fiz parte, ela fazia nas praças públicas aqueles cultos ao ar livre. E eu me lembro que eu fui a um ar livre desse e eu fui tocado, né? Disseram, olha, vá domingo para a igreja. Eu fui domingo para a igreja. Quando chegou no domingo lá na igreja, era culto de ceia. Só que ninguém me falou nada. Ninguém disse assim, olha, só quem pode tomar ceia é quem é batizado, quem é membro da igreja. Ninguém me falou nada. E aí passaram lá aquele copinho de vinho e o pão e eu ceiei, né? E alguma coisa dentro de mim mudou. E aí quando o pastor fez o apelo, o pastor Ebenezer Nunes, ele fez o apelo, eu me converti. Dia 5 de abril de 1987, aos 16 anos de idade. Oh, glória! Então ali eu realmente me converti e aí comecei a trilhar o caminho do Senhor. Foi essa aí. Amém, glória a Deus, né? Agora, pastor Davi, como foi o seu chamado para o ministério? Veja bem, pastor Benício, eu sempre fui atuante, né? Depois que eu me converti, eu comecei a fazer cruzadas evangélicas, fazia uma coisa e outra, e sempre batalhando em prol do evangelho. E aí eu fui conversar com um, então senti o desejo de ir para o seminário. E eu não tinha nem o primeiro grau completo naquela época, porque eu entrei no seminário em 89. Janeiro de 89 eu fui ao seminário. E aí me disseram que quem era o reitor do seminário Batista Nacional na época era o pastor Edelberto Alves. E aí eu fui conversar com ele. Cheguei lá na igreja dele, falei, pastor Edelberto, o senhor não me conhece, mas eu tenho o desejo de entrar no seminário. Deus tem falado ao meu coração. Só que eu não terminei o 2º grau, eu não tenho documentação completa e eu quero servir ao Senhor. O pastor Edelberto, ele olhou para mim e falou assim, vá amanhã no seminário e faça a sua matrícula. Glória a Deus. Quando eu cheguei lá no seminário, eu falei com a recepcionista lá e mostrei minha documentação. Ela disse, está faltando aqui um bocado de documentação, eu não vou fazer a sua matrícula não. Aí o pastor Edelberto, já chegando na hora, bateu no meu ombro assim e disse, minha filha, faça a matrícula desse rapaz, depois ele entrega as documentações. Ele precisa estudar e servir ao reino. Glória a Deus. E aí nós fizemos o seminário lá. Nós passamos um tempo no seminário. Foi quando apareceu uma igreja numa cidade chamada Cidade de Prata, ou Iatecá, depois de Garanhuns, né? Nós passamos uns 4 meses, íamos lá todo sábado, às vezes só com o dinheiro da passagem, e jejuávamos o dia todo porque não tinha como comprar comida. É verdade. O pessoal acha assim, fulano é muito bonito, é muito bom e tal, mas não sabe, o princípio da vida cristã, né, concernente ao ministério. Nós passamos esse tempo lá e foi uma bênção de Deus. Deus falou muito ao meu coração.
foi quando Deus falou mais uma vez que eu precisava me preparar mais para a obra missionária. Foi quando eu conheci a missão chamada Jocum, Jovens com uma Missão, né? E aí no ano de 1991 eu me desliguei do seminário, tranquei a matrícula, e aí eu passei um ano trabalhando com a missão Jocum. Eu fiz todos os trâmites da Jocum, eu passei pela escola, a ETED, que chama, né? Escola de Treinamento e Discipulado da Missão. Depois eu fui trabalhar com o menino de rua. E aí eu trabalhei 6 meses com o menino de rua. Depois desse tempo, Deus falou ao coração que eu deveria voltar ao seminário. Nós voltamos ao seminário, concluímos o seminário. Foi quando, nesse intervalo, o pastor Edelberto já sabia da minha vocação missionária, me chamou para trabalhar com a igreja dele, e nós pegamos a igreja do pastor Edelberto. Na época tinha 4 campos missionários. Nós trabalhamos 2 anos com o pastor Edelberto, e quando saímos de lá nós deixamos 10 campos missionários com aquela igreja. Glória a Deus. Foi quando eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos, para trabalhar com a igreja nos Estados Unidos. E apareceu um outro convite para trabalhar com a igreja aqui em Recife. E aí eu procurei o pastor, saudoso pastor, amigo nosso, companheiro, eu trabalhei no ministério dele, pastor Edson Queiroz. Autor do livro Igreja Local e Missões. E eu disse: pastor Edson, eu estou com uma dúvida tremenda. Eu não sei se vá para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, ou se fique aqui no Brasil. E o pastor Edson olhou para mim e falou assim: fique aqui no Brasil. Glória a Deus. Porque você vai pastorear uma igreja aqui no Brasil. Amém. E eu estou aqui pronto para lhe ajudar. Glória. E aí nós ficamos no Brasil, nós não decidimos ir para os Estados Unidos. Entendemos que ali foi a direção de Deus para ficarmos no Brasil. E nós pastoreamos um bom tempo a igreja. Amém. Glória a Deus. São essas histórias maravilhosas que com certeza traz crescimento a quem ouve o bate-papo, traz aquele crescimento espiritual para nós, né? Nós vamos dar aqui um pausazinho, tomar uma aguinha e voltamos já já. Aguarda aí, fica aí na escuta aí que nós voltamos já já. Glória a Deus, estamos de volta aqui e vamos aí dar continuidade aí ao nosso bate-papo Eis-me Aqui. Pastor Davi, durante a trajetória do nosso ministério, nós sempre enfrentamos alguns desafios, né? E que não são fáceis. Eu tenho falado aqui com alguns colegas pastores que o desafio todos os dias ele está diante de nós, no ministério, na família, nossa vida secular sempre está assim, nos deparando com as diversidades, as tempestades, os vendavais que sempre vêm na nossa jornada. E a minha pergunta pastor Davi, quais foram os momentos mais marcantes da sua jornada pastoral? Ou no momento que ainda está pastoreando, né? Houve alguns detalhes na nossa vida pastoral, e é quando a gente vê a direção de Deus, sabe, pastor? Às vezes você fica dizendo assim: será que eu fui chamado para isso? Aonde é que está a direção de Deus nisso? Eu estava fazendo seminário e eu sempre tive o desejo de ir para a África.
Deus havia colocado no coração o desejo de ir a solo africano. E aí, pastor Edilberto recebeu o convite para ir para a África. E pastor Edilberto disse: Davi, você vai comigo para a África. Falei: pastor Edilberto, desculpe a franqueza, mas o senhor está variando da cabeça. Ele disse: por quê? Eu disse: porque, pastor Edilberto, eu não tenho R$1 no bolso. Como é que eu vou sair do Brasil? Uhum. Isso foi no ano de 1994. Só que no ano de 1993, Deus havia falado ao meu coração. E ele foi bem claro, ele disse: prepara o teu passaporte e te prepara em línguas. Eu pensei que preparar em línguas, aí vai para os nossos amigos pentecostais. Dos dons. Eu vou falar um pouco sobre isso. Pensei que eram os dons. Ah, Né? Mas Deus estava dizendo para mim: te prepara em línguas. Era porque Ele queria que eu falasse um pouco de inglês, uhum. um pouco de espanhol. E aí foi quando eu entrei no curso de inglês, aprendi alguma coisa. Uhum. Hoje eu não sou uma pessoa que sei muito de inglês, Uhum. né? Mas sei o básico. E no ano de 94 o pastor chamou. Me lembro que foi começo de maio. Eu disse: pastor, eu não tenho condições de sair do Brasil, eu tenho R$1 no bolso. Não tenho nem R$1 no bolso. Aí foi quando começou os milagres de Deus. Glória a Deus. Quando as coisas são de Deus, deixar aqui falar para o meu querido rádio ouvinte, tudo é no tempo de Deus. Tudo é conforme a vontade dele. Deus, ele não vem antes, nem vem depois. A resposta de Deus vem na hora certa. Isso mesmo. Quando vem antes, não é resposta de Deus. E quando vem depois, também não é resposta de Deus. Deus dá tudo na hora certa. Glória a Deus. Há uma palavra de Deus que diz assim: a bênção de Deus enriquece e não traz dores. Isso. Então, se você hoje, meu querido rádio ouvinte, está sentindo às vezes que é uma coisa até de Deus, mas que está te angustiando, que está trazendo alguma coisa que está tirando a tua paz, aguarde. Ore, busque ao Senhor, e aí você vai, quando tiver paz no coração, aí Deus vai agir. Glória Mas a deixa eu Deus. voltar para o... E aí, pastor, eu no ano 94, sem R$1 no bolso, encontrei um rapaz dentro do ônibus. Uhum. E ele olhou para mim e falou assim: e aí, Davi, tá tudo bem? Eu falei: tudo bem, rapaz. Só que eu recebi um convite para ir para a África e nem vou. Aí ele disse: tu não vai por quê? Eu disse: porque eu não tenho dinheiro. Uhum. Ele disse: passa lá em casa amanhã. E aí eu pensei que era alguma coisa. Quando eu chego na casa desse rapaz, ele estava desempregado. Uhum. E ele mandou eu sentar no sofá. Ele tinha acabado de acordar e tal. Ele foi lá dentro, se organizou, né? Quando Uhum. ele voltou, eu estava sentado no sofá e ele botou aqui, veio por trás de mim e botou aqui junto do meu ombro um cheque. Naquela época usava cheque. Hoje o pessoal não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é. E o cheque tinha um valor de... foi em real, mas era $300. Começou o milagre. E aí eu fui ver o preço da passagem, era $1.400 para eu ir para a África do Sul
Zimbábue e Moçambique. E tudo bem, começou o milagre. Eu fui conversar com um colega meu, tinha culto no lar, na casa dele, e eu conversando com ele, e aí, Davi, como é que tu tá? A mesma história. Rapaz, tô bem, mas não sei se vou para a África porque ainda não tenho dinheiro. E eu preciso, além do dinheiro da passagem, ter o dinheiro do seguro, porque se acontecesse alguma coisa, você tinha que pagar um seguro viagem. E ele disse, quanto é o seguro? O seguro em torno de $350. Aí ele disse, está aqui o dinheiro do seguro. Pelo seguro você vai. Vai. Então Deus já começou a trabalhar no milagre. Quando chegou, a bomba d'água lá de casa quebrou. E aí eu fui, um colega meu que é evangélico, ele tem uma empresa. Cheguei na empresa dele e disse, daí Davi, como é que você tá? Tô bem, rapaz. O que é que tu manda? Eu disse, olha, eu tô com uma bomba aqui da minha casa que quebrou e tal, eu preciso que você faça o orçamento para que a gente conserte a bomba. E meu pai tinha mandado levar. Ele disse, conte mais alguma coisa. Eu falei, rapaz, eu tô numa dilema, rapaz. Eu tô querendo ir à África. Já recebi algumas ofertas, mas eu não tenho cartão de crédito para dividir a passagem, porque eu não tenho condições de viajar. Aí ele disse, o primeiro problema já está resolvido. Fulano, chamou um rapaz, um funcionário dele, leve a bomba de Davi lá para trás, faça o orçamento que a gente vai consertar ela. E o segundo é o quê? Cartão de crédito. Eu preciso de um cartão de bandeira internacional para poder dividir a passagem. Aí ele puxou a gaveta do birô dele, tirou a carteira dele, abriu assim e disse, escolha o cartão. Glória a Deus. E outra coisa, a primeira parcela do cartão, quem vai pagar sou eu. Que maravilha, né? Como Deus trabalha. Leve, divida e vá viajar. Esse foi um dos milagres que aconteceu. Dia 24 de maio, eu já estava com seguro pago, passagem comprada, com $1.400 no bolso, viajando para a África. Glória a Deus. Me fez lembrar agora algo também parecido, quando a primeira viagem missionária que eu fiz foi aqui pro sertão. Eu sou apaixonado do sertão. Não tenho mais saúde para estar indo, mas Deus vai me dar saúde aí. E eu gosto dessas viagens, sempre que tinha no seminário essas coisas, viagem para o sertão, eu gosto. E teve um momento, eu estava dando aula de discipulado e veio o convite para eu ir uma viagem no sertão. E eu digo, mas meu Deus, como é que eu vou? Não tenho nada. No momento, já estava enfrentando 6 meses de prefeitura sem receber salário, devido a um desfalque que houve na prefeitura de Paulista. E eu disse, se for de Deus, as coisas vão acontecer. E quando foi nessa semana que era para a viagem, aí aconteceu que eu fui para o trabalho, e quando eu estava no trabalho, aí chegou um assessor do vereador e pediu para eu preparar um documento para ele. Eu preparei o documento, aí quando eu terminei de preparar o documento, aí ele fez a mesma coisa. Por isso eu fiquei rindo, ele por trás assim, batendo, eu, obrigado, toma o refrigerante. Aí, não, toma o dinheiro da cerveja. Ele disse, não, cerveja não, que eu não bebo não, sou evangélico. Isso é refrigerante. Aí, mano, tô ali um refrigerante, eu digo, um refrigerante, 2 e pouco na época. Aí eu digo, pronto, aí eu digo, não, refrigerante, depois eu vou tomar, vou levar pra casa com papão, não sei o quê. Só que quando, aquela curiosidade, né? Aí quando eu peguei, eu digo, poxa, a importância, paguei a minha passagem da minha esposa, ida e volta, né? Porque a gente foi de um particular, que foi um convite de um irmão.
lanche para minha bebê. Minha caçula estava com 1 ano e 8 meses. E a gente foi para uma viagem do sertão. Terminei passando também um período assim de uns 4 a 5 dias na tribo dos Pancaruru. Aprendi muito lá, também com eles lá, né? E foi minha primeira viagem. E eu vi ali quanto vale você crer no Senhor, confiar, né? Quando o convite vem de Deus, vai acontecer, né? Vai acontecer. Eu costumo assim, quando os convites vêm, eu digo, se for de Deus, eu estarei lá. Se não for de Deus, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas louvado seja Deus pelos milagres, Pastor, né? um minutinho. Nesse intervalo aí, eu esqueci de dizer uns detalhes. Há alguns detalhes a mais. Alguns, né? Na época, o saudoso pastor Russell Shedd, né, ele foi dar uma palestra no seminário. E quando terminou a palestra, aquele homem, ele me deu 3 lapadas de uma vez só. Deixa eu falar assim em termos de lapada, porque eu fiquei responsável pela livraria. Ele trazia uns livros da editora dele e eu fiquei vendendo os livros dele. Quando terminou, eu fui dar ele, pastor, tá aqui o dinheiro de toda a sua livraria que foi vendido, tá aqui o dinheiro, contabilizei com ele, sentei com ele, expliquei a ele o que tinha vendido e prestei conta e sobrou um livro. Falei, pastor, sobrou esse livro. Aí ele olhou para mim e falou assim, esse livro não é meu, é seu. Autografou, assinou, me deu de volta. Primeira lapada. E aí eu tinha ido na Sociedade Bíblica do Brasil procurar saber o preço de Bíblia para levar para a África, para os irmãos da África. Só que Bíblia era muito cara, Bíblia de estudo, e eu ia comprar aquela Bíblia Vida Nova, que é a editora dele, ele era o dono da editora. Existe ainda aquela... Eu não sei. A Bíblia... Eu me interrompendo o amado pastor, é porque os primeiros estudos e que me incentivou a eu ir para o seminário, fazer seminário, foi exatamente quando o Airon, ele me emprestou uma Bíblia de estudo. E essa Bíblia de estudo, ela era daquela que a gente tinha que carregar o peso, aquela grande, né? Antigamente as Bíblias de estudo eram tudo grande, hoje, né? E eu sou louco para encontrar uma Bíblia daquela. Veja bem, aí o que acontece? Eu falei, pastor Russell Shedd, eu estou com um problema aí. Eu estou querendo levar a Bíblia para a África. Recebi o convite para ir para a África e tal. Contei a ele a situação. Mas quando eu fui comprar, pastor, na Sociedade Bíblica do Brasil, está muito caro o preço de Bíblia para eu levar para a África. E eu queria ver com o senhor quanto é que o senhor fazia uma caixa de Bíblia para eu levar para a África. Eu não disse a ele que ia ser de graça, eu iria pagar. Quanto seria a caixa de Bíblia? Aí ele olhou para mim assim e disse, de graça tá bom preço. Eu vou mandar uma caixa para você. Oh, glória a Deus. Essa foi a segunda lapada que eu levei. E a terceira, quando o pastor Edelberto foi dar a ele a oferta que o seminário dava ao palestrante, ele passou uma semana ministrando no seminário, ele disse, eu não quero oferta nenhuma, divida com os meninos que vão para a África. Olha que maravilha. A terceira lapada. Por que é que eu digo isso? Por que lapada? Porque, Benizio, a gente vê tantos homens de Deus cheios do dinheiro, tendo condições, sabe? E quando a gente fala em alguma oferta, alguma coisa, desculpe dizer, são os primeiros a trancarem o coração. Então eu vi naquele homem a humildade. Ele não estava ali preocupado em ganhar dinheiro do seminário, não estava ali preocupado em ganhar dinheiro na livraria, que ele levava os livros dele, ele não estava
preocupado em ganhar dinheiro na venda de Bíblia. Ele estava preocupado em propagar o Evangelho, porque sabia que eu iria para a África, levaria as Bíblias para doar lá, Isso. né, sem custo algum. Segundo ponto, a oferta que ele poderia botar no bolso, ele disse não. Dê para os meninos que estão passando dificuldade para ir para a África, e essa oferta vai fazer com que o Evangelho chegue lá na África. Uhum. Então, hoje, desculpe dizer, não vou citar nome, Uhum. mas algumas pessoas estão mais preocupadas com o seu bolso do que em propagar a palavra de Deus. Meu querido amigo, eu costumo dizer que existe pastores e existe o pastor. O pastor é o que é forjado por Deus. E pastores são aqueles que criam seus próprios reinos. Infelizmente, em nosso meio, lamentavelmente, existe muitos pastores, mas são poucos, podemos contar a dedo, que são o pastor, aquele que ouviu o chamado, aquele que pegou a direção e aquele que se renuncia por amor ao próximo, por amor a uma causa, né? Por que eu estou falando isso? A obra de Deus, e quantos colegas nós sabemos que a obra de Deus é uma obra santa, é o lema da nossa convenção, obra santa, ninguém detém. E hoje, uma das tristezas que eu carrego no coração, assim, uma tristeza que os amados ouvintes e o pastor vai entender. É uma tristeza porque eu fico triste quando vejo uma porta que Deus abriu fechar. E muitas vezes Deus supre. Mas Deus muitas vezes, Davi, ele vai chegar e vai dizer: Davi, ajude a obra. Davi, ajude seu irmão. Né? E eu me lembro que eu recorri a algumas pessoas, conversei a respeito da congregação que eu tinha em Toritama, terreno, tudo. Já estava ali há 3 anos trabalhando com muita luta. E na minha enfermidade, depois da pandemia, né? No meio da pandemia teve a dificuldade da gente não poder estar viajando, estar dando assistência, né? Eu fazia tudo online, graças a Deus, pela internet. Ajudava os irmãos na casa da missionária. E a necessidade de construir, a necessidade de obreiro. E algo me marcou quando eu falei para alguém e disse assim: que tamanho é o terreno? Dá para quantas pessoas? Podemos colocar quanta quantidade de gente? Aí quando eu disse, aí disse: não, é porque nós temos até como ajudar, mas nós só ajudamos para construir um grande templo, não pequeno. Isso eu disse: poxa, mas a dificuldade, a doença, eu tive de passar por uma cirurgia, e depois os obreiros, não tinha obreiro para ir, ninguém queria se dispor. Muitas vezes eu mexia na minha feira para poder tirar a passagem, a igreja para estar indo. Terminei fechando a congregação. Graças a Deus, deixei todo mundo amparado com um pastor para cuidar, até hoje estão lá. Só se desviou aquele que queriam mesmo, né? Mas estão lá a maioria, tem um pastor lá em uma igreja batista. E eu penso muito, sabe, é a questão hoje de estar assim, uma convenção, né, de tantas igrejas e de tantos pastores, e muitas vezes falamos tanto missões, né, e há uma arrecadação de missões e a gente fica olhando assim, né? Muitas vezes com toda dificuldade, mas graças a Deus a igreja que eu pastoreio, graças a Deus, elas têm essa visão.
ela não pode doar nem dar o que é estipulado, mas o que entra, eles dão o que pode, mas nós não deixamos de apoiar a obra missionária. Mas, pastor Davi, isso é só um desabafo. Mas, pastor Davi, a gente vê hoje uma questão de dons, né, talento, e observamos muito que as pessoas confundem essas coisas sobre dons e sobre talento. E eu queria fazer uma pergunta: quais são os seus dons e talento que você utiliza no ministério? Essa questão de dons e talentos é interessante. Quando eu me converti, como eu já falei, no ano de 87, era naquele período que se falava muito sobre renovação espiritual, né? E eu fui batizado com o Espírito Santo, com evidência de línguas e outras coisas mais. Mas eu li um livro de um pastor que foi um livro que eu, de vez em quando eu estou pregando na igreja, eu digo que foi um livro que tinha mais ou menos umas 200 páginas, mas que eu li em torno de 2 horas. Bom. Pense num livro que eu estava com Era sede para entrar no livro do recorde, de né? aprender, chamado O Propósito de Pentecoste, do pastor T.L. Osborne. E esse livro me chamou a atenção. Por quê? Porque eu estava com sede de aprender sobre os dons do Espírito Santo, e eu fiquei frustrado ao terminar de ler o livro. Porque quando eu terminei de ler aquele livro, eu entendi o propósito do Pentecoste. E eu fiquei frustrado, porque eu pensei que o propósito do Pentecoste era eu falar em línguas, era eu ser usado em profecia, em cura, em visão, em revelação, em sonho. E no término do livro, o autor diz assim: os dons é para evangelizar o mundo. Se você quer ter os dons e não quer evangelizar o mundo, para que você vai querer ter dons? Exatamente. Então eu fiquei frustrado, porque se falava tanto em você tem que orar em línguas, você tem que ter visão, tem que profetizar na igreja. Mas aí eu entendi que o propósito da descida do Espírito Santo era para que o mundo conhecesse Jesus. Glória a Deus. Né? É isso aí. Então, assim, a respeito dos dons, o que eu tenho que falar é que é essencial para a evangelização do mundo. Quando nós estivemos em África, nós conhecemos um grupo de feiticeiros, e nós estávamos a caminho de uma congregação. Nós paramos para almoçarmos e o grupo de feiticeiros passou por nós, nos falou, e aí o nosso guia disse: ó, esse pessoal é feiticeiro. Então, se você não tiver os dons para confrontar o inimigo no campo missionário, é complicado, porque a feitiçaria é muito forte na África. Então, assim, é essencial para o corpo de Cristo. Mas eu tenho que entender que os dons têm um propósito. Não adianta eu estar aqui falando em línguas, não adianta eu estar profetizando, se o meu irmão, se o meu vizinho está morrendo sem Cristo, eu não quero falar de Jesus para ele. É verdade. E o talento? O talento, né? Fala um pouco aí sobre o talento. Talento. Eu acredito que eu não sou muito de talento de tocar violão, disso, daquilo.
Eu acho que Deus não me chamou para isso, né? Uhum. Até por louvor. Minha esposa diz assim, ó, você é um ótimo pregador, mas não cante não, pelo amor de Deus. Somos dois. Somos dois. Poupe os meus ouvidos. E ela que é cantora evangélica. Então, Aí, pronto, ela que ela sabe mesmo. então a gente tem que dizer assim, olha, por favor, né? Então, eu acho que o meu Mas só dom- não nos impeça de É. cantar o cantor cristão, porque ele é nossa ferramenta. eu acho que o meu dom é ministrar a palavra mesmo. Amém. Ministrar a palavra. Glória a Deus. Agora, pastor, nós sabemos que nós, como os pastores, e temos uma vida muito corrida, né? Eu queria, eu faço sempre essa pergunta aos colegas. Como a sua família se relaciona com o seu ministério pastoral? Veja bem, graças a Deus, eu tenho assim uma família que me apoia no ministério pastoral. Há muitas dificuldades. Hoje, graças a Deus, eu não trabalho secularmente, né? Deus me deu uma bênção e eu não preciso mais trabalhar secularmente. Então meu trabalho hoje é para a obra. Mas minha família entende, minha esposa, minha filha. E quando solteiro, os meus pais, eles entendiam que eu tinha um chamado, que Deus trabalhou na minha vida e que eu tinha vocação de pregar o Evangelho. E graças a Deus ela entende, né? Há uma dificuldade. Infelizmente, o ministério pastoral hoje, para muitos, eles não são reconhecidos. Há igrejas que não reconhecem o pastor, não ajudam financeiramente o pastor, umas porque não podem, outras por algumas outras dificuldades. Mas assim, o que tem me levado a ver o trabalhar, minha esposa trabalha secularmente e assim, juntamente com o trabalho dela, né, com a ajuda que eu tenho, tem dado para sobreviver, né? A igreja muitas vezes ela tem sido ingrata, porque ela acha que o pastor é um funcionário da igreja. E o que eu tenho aprendido nesses 30 anos de ministério, que o pastor ele não é um funcionário da igreja. É isso mesmo. O pastor, ele é um agente multiplicador da palavra de Deus, Verdade. né? E assim, quem sustenta o pastor é Deus. Porque não uma, não duas vezes, até pessoas não evangélicas era o que me ajudava financeiramente, Comigo é da mesma forma. né? E às vezes algumas igrejas acham que porque eu dou uma oferta para o pastor, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que manipulá-lo, eu tenho que colocar ele nas rédeas. Meu querido rádio ouvinte, eu queria dizer uma coisa para você. Quem sustenta o pastor é Deus. Queria dizer uma coisa para você. Se coloque como bênção na vida do seu pastor, porque ele foi colocado diante de você por Deus para cuidar da tua vida, Amém. para tratar a tua vida, para pastorear a tua vida. Ele é o representante de Deus aqui na terra por você. Se você tem alguma coisa contra o seu pastor ou contra a liderança da igreja, meu amado, não seja pedra de tropeço.
mas simplesmente abençoe o seu pastor, saia, se você quiser sair da igreja, saia, mas saia debaixo da bênção do seu pastor. Aleluia. Não fique amargurado, angustiado, colocando às vezes algumas palavras para atrapalhar o pastor. Abençoe o seu pastor. Eu tinha pessoas na minha igreja, quando eu estava na frente do rebanho, eu tinha um colega que nunca assistiu um culto na minha igreja. Uhum. Você acredita nisso? Acredito. Mas sempre me abençoava. Glória a Deus. Então, assim, seja bênção para o seu pastor. Porque quando você é bênção para o seu pastor, Deus te abençoa também. É verdade. Aquele texto que está na palavra de Deus diz assim: dá e dá-se Se usar, aquilo é verdade. Quando você se dispõe a abençoar a obra de Deus, Deus também te abençoa. Amém. Glória a Deus. Estamos aí chegando aí ao finalzinho do nosso bate-papo, né? Mas ainda vamos receber muito aqui com o pastor Davi. Pastor Davi, qual a sua visão para a igreja nos próximos anos? Como o senhor tem visto a igreja agora, atualmente, né? Como estamos agora, e qual a visão que o senhor tem para a igreja aí no futuro? Nós estamos passando por uma situação complicada Verdade. como igreja do Senhor. Nós temos recebido muita influência externa concernente à igreja do Senhor. Eu, nesses 30 e poucos anos de evangelho, eu já passei por muitos Uhum. movimentos. É. Eu não vou citar aqui nomes, É. nem estou aqui para engrandecer nenhum ministério. Uhum. Mas eu passei por ministérios que diziam que tinha encontrado a direção certa, que ia gerar o crescimento da igreja, e durou pouco tempo. E surgiram outros e outros e outros e outros. Mas agora nós estamos passando por uma influência muito grande de pessoas que estão fugindo Uhum. do verdadeiro evangelho. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus lá em Mateus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Aprender de E mim. aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Uhum. E a Bíblia diz que conversão no original é metanoia, Isso. é mudança de atitude e pensamento. Uhum. Porém, hoje nós estamos vendo na igreja, não só brasileira, mas na igreja universal, mundial, não é a igreja do pastor, do Uhum. Bispo Macedo. Uhum. Eu estou falando universal, A igreja. a igreja que comporta todo mundo, Uhum. aqui da China, da Ásia, da Europa, da África, Uhum. da América. Então estou falando dessa igreja, essa igreja, né? Essas influências, e que você pode vir do jeito que está e continuar desse jeito. Isso tem influenciado. Isso lembra no começo do cristianismo. O que é que tem a ver, pastor, o começo do cristianismo com a igreja hoje? No começo do cristianismo,
se você for estudar a história da igreja, você vai ver que queriam acabar com os cristãos. E aí, um determinado imperador, de se ter tido um sonho, e que a partir de hoje iria unificar a igreja. Né? Ele usou a estratégia de não mais combater a igreja, mas unificar a igreja. E aí o que foi que aconteceu no início da igreja? Todas aquelas práticas pagãs entraram dentro da igreja. E hoje não está muito diferente. Tem diferença nenhuma. Não vou citar aqui nome de igreja, porque eu não estou aqui para nada, mas falar sobre isso. Mas se nós formos olhar, muitas igrejas estão voltando às práticas antigas, né? Quer dizer, se você estava lá, pecava, você continua pecando dentro da igreja. Enquanto que a palavra de Deus diz que você tem que viver uma novidade de vida. E eu vejo isso muito preocupante, porque eu já tenho uma base sólida a nível de cristianismo. Mas esse povo que está entrando hoje não está tendo essa base. Então eu vejo muito preocupante em termos de voltarmos à palavra de Deus. Porque se isso não acontecer, daqui a algum tempo nós não vamos ter vidas transformadas, nós vamos ter igrejas cheias. E eu me lembro de um livro que eu li, Juan Carlos Ortiz, o discípulo, e ele disse que na Argentina ele tinha uma igreja cheia. A igreja dele tinha 600 membros. E ele chegou para Deus e disse: Senhor, eu tenho uma igreja cheia. Eu tenho uma igreja com 600 membros. E na Argentina uma igreja com 600 membros é uma grande igreja. E aí Deus olhou para ele e disse assim: você não tem uma grande igreja. Você tem um bocado de tijolo. E ele disse: por que tijolo, Deus? Ele disse: porque tijolo é oco por dentro. Você tem um bocado de membro dentro da sua igreja que está tudo oco por dentro. Não tem nenhuma base sólida. E aí quando ele começou, ele pediu um tempo à igreja e ele se consertou com o Senhor, se organizou, e quando ele começou a confrontar essa igreja de 600 membros com a palavra de Deus, dos 600 ficaram 250. Interessante, né? A gente tem observado, pastor Davi, quantas igrejas abandonaram a prática da EBD, né? A Escola Bíblica Dominical. Quantas igrejas já não tem mais culto de instrução, culto de ensinamento, né? Culto da palavra e da oração, né? E a gente vê hoje, eu tenho observado que os irmãos não têm mais prazer das vigílias, né? O prazer de chegar na igreja, dobrar o joelho, estar orando. Você chega, tenho chegado em algumas igrejas e tenho observado, eu digo, poxa, isso é só na minha, mas eu tenho observado que está isso geral, né? Em algumas igrejas a gente chega, não vê ninguém mais querer dobrar o joelho, orar. A oração é uma oração rápida, né? Uma oração assim, muito mecânica, né? Elaborada o que vai falar, não uma coisa que é gerada no espírito na hora. E eu vejo que isso é uma grande dificuldade para a igreja hoje. Mas eu me volto para a palavra de Deus, que alguns confundem a questão de dizer que não, eu vou aceitar. Inclusive eu falei sobre isso ontem, e nós estamos estudando a primeira carta de João, ontem foi o capítulo 2, e falando sobre a questão de, não, temos um advogado, eu tenho um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o Senhor, ele intercede por mim. Mas o versículo diz: se
né, há uma condição, né? Se pecar, né, essa condição já dizer que já não é para nós pecarmos, né? O pecado deve ser um acidente, algo que possa acontecer na nossa vida como um deslize, né? Por isso que nós devemos vigiar, né, a todo tempo para não cair em tentação. E sem oração, sem a palavra, não existe, não tem outra ferramenta para o cristão vigiar, né? Então eu creio que um dos causos grandes para que houve uma divisão na igreja e ter aquela rebeldia foi exatamente por algumas coisas que eu não aceitei. Não aceitei porque eu fui muito bem instruído, primeiramente por Deus, e muito bem instruído pelo o meu pai na fé, o pastor Antônio Martins, que antes de ser o meu pastor era um diácono e pastoreava a igreja como diácono, ele tinha ação pastoral. O meu pastor foi o pastor Josemir Barreto, que me batizou junto com o pastor Antônio, foi o meu pró-reitor no seminário, né? Eu não queria ir para o seminário, mas eles não vá porque é o chamado de Deus, Deus está querendo lhe preparar, e eu não sonhava, não almejava ser pastor, né? É uma excelente, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelência coisa almeja, né? Mas eu não tinha esse prazer, e por isso que hoje eu entendo de uma conversa com meu pastor Antônio Martins, saudosa memória, que existe, isso é a frase dele, existe pastor e existe pastores, né? E eu quero continuar assim, sabe? Dessa forma, né? Nesse ensino que eu tive do meu pastor, um excelente pai, né? Uma coisa que eu tenho aprendido nesses tempos é o que eu tenho falado com a minha esposa. Princípio não se negocia. O grande problema hoje da igreja cristã é que tem negociado princípios. Isso. E quando você negocia princípios, você perde a essência. Exatamente Então, isso, pastor. Eu estava conversando com minha esposa e algumas pessoas me acham até um pouco chato, porque eu não negocio princípios. Eu aprendi que princípios são inegociáveis. Se está escrito na Bíblia, é o que está escrito. É o que está escrito. Eu me lembro que uma vez eu fui ali na Conda Boa Vista, na Escola da Bíblia do Nordeste. Eu cheguei até a fazer um curso por lá. E o professor estava dando aula. Eu fui falar com esse professor e ele estava dando aula. E estava tendo uma discussão na sala a respeito de algumas coisas da Bíblia. E alguns alunos estavam questionando se a Bíblia estava tendo contradição. Eu não vou entrar aqui no mérito de A de B. E o professor, ele foi bem sábio. Ele disse: meu irmão, a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Amém? Amém. Está escrito lá. E se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu também acreditava. Está escrito. Acabou. Está escrito. Eu não vou discutir isso. E ele entrou em algumas outras experiências e mostrando na Bíblia: olha, fulano diz que aconteceu isso e aconteceu aquilo. Irmão, se está escrito, se é 1, se é 2, se é 3, do jeito que está, eu acredito, né? Então tem muita gente que tenta colocar, eu vou usar o termo que eu já disse de Jonas, em uma outra situação. Irmão, se Jonas engoliu o peixe ou se o peixe engoliu Jonas, eu acredito na Bíblia do jeito que ela está. E eu gostaria de encerrar essa palavra aqui usando a seguinte frase: eu não sou contra ninguém, eu sou a favor da Bíblia. Isso é agora, o que eu digo. Se você está contra a Bíblia, é um problema seu. A Bíblia deixa bem claro, né, que
há uma condenação para quem não crê na palavra de Deus, né? Há uma condenação, né? Porque a palavra de Deus, ela é transformadora, ela é libertadora, ela restaura a nossa vida. E é através da palavra que estamos aqui hoje, né? É a palavra de Deus que nos dá esse privilégio. Foi a palavra de Deus que nos criou, e tem pessoas que ainda não acreditam, né? E por isso vive numa vida totalmente, né, dissoluta, uma vida totalmente perdida, sem a presença de Deus. Mas, pastor, estamos chegando aqui no final do bate-papo. Eis-me aqui. Geralmente nosso bate-papo é uma hora e pouco, e alguns minutos. Mas eu quero que o senhor nos abençoe nesse momento, né? Nos deu o privilégio de trazer uma palavra, né? Uma reflexão da palavra ao nosso coração, aí, né? Para que nós possamos também nos fortalecer a nossa fé e aumentar a nossa espiritualidade cada vez mais, né? Diante da presença de Deus. Eu queria deixar um versículo da palavra de Deus que está lá escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Esse foi um dos versículos que até hoje arde no meu coração. O texto diz assim, Paulo falando à igreja, diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor, para fazer notório o Evangelho de Deus. Glória a Deus. Então, querido rádio ouvinte, não tenha sua vida preciosa, a não ser fazer a vontade de Deus. Você que ainda não teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor, eu costumo dizer o seguinte: o mundo pode te dar tudo, pode te dar casa, carro, fortuna, viagens, mas o único que pode te dar a vida eterna é Jesus Cristo. Glória a Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu quero fazer uma pergunta para você: o que você vai fazer na sua eternidade? E aqui vai um apelo para dois tipos de pessoas: aqueles que estão dentro da igreja, mas precisam consertar o altar, precisam colocar diante de Deus a sua vida, porque o fato de eu estar na igreja não quer dizer que eu estou pronto para encontrar com o Senhor. Preciso consertar o altar. E quando eu falo consertar o altar, eu lembro daquela passagem lá no Velho Testamento contra os 450 profetas de Baal. A Bíblia diz que o profeta consertou o altar. Depois que o profeta consertou o altar, o Senhor se fez presente. O Senhor quer se fazer presente na tua vida, mas você precisa consertar o altar. Então você, meu querido amigo, você está na igreja já faz 10, 12, 15, 30 anos. Mas eu quero que você pare agora, reflita, faça feito o salmista, diz assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Glória a Deus. Conserte seu altar, porque você não sabe o dia de amanhã. E você, meu querido amigo rádio ouvinte, que ainda não teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor, eu quero fazer a seguinte pergunta: onde você vai passar uma eternidade? Porque a Bíblia diz: aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão. ressuscitarão. E você? Não, eu acho
Aqui não tem espaço para você achar. Aqui tem certeza. Glória a Deus. Aqui não tem aquela coisa. Ah, quando eu chegar. Irmão, o tempo é hoje. O momento é agora. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória. Então essa, meu pastor, as palavras que eu gostaria de deixar. Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais um bate-papo Eis-me Aqui, e eu quero deixar aqui o convite aberto para meus nobres colegas, amigos da nossa Ormibam PE e também de outras denominações. Você, meu querido irmão, que eu sempre tenho convidado, dá um pulinho aqui, nós vamos fazer aí um bate-papo, né, que vai ser gostoso como esse, com o nosso querido pastor Davi Araújo. E quero dizer para os irmãos que sempre da nossa igreja, que está sempre aí ouvindo os bate-papo, né? Eu quero dizer aos irmãos que breve nosso querido pastor Davi vai estar lá na nossa igreja trazendo uma palavra, nos abençoando com a palavra do Senhor, trazendo também uma palavra assim doutrinária, né? Nos cultos da palavra nas terça-feira. Nós vamos acertar aqui e vai ser bênção para a glória de Deus. Queridos irmãos, foi bom estar com vocês nesse momento. Que a bênção do Senhor repose sobre a vida de vocês. E como sempre eu digo para vocês, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Shalom Adonai, a paz do Senhor.